Jesus. Quem concorda comigo que Deus está movendo algo diferente essa manhã? Diz amém bem forte aí. Para mim é claro que Deus está movendo algo sobrenatural e Ele quer realmente falar com você poderosamente. Eu vejo os sinais de Deus quando estou aqui, as confirmações dele em relação à palavra, e para mim é claro que Deus quer falar algo profundo em seu coração, em nome de Jesus. Então, fique conectado, não deixa nada tirar a sua atenção. Desliga o telefone, vira ele para baixo para não vir a notificação do Instagram, nem do WhatsApp, porque o ladrão de atenção é o chamado aquele plim, né, do WhatsApp. Plim! Te rouba 15 segundos, meu amigo. Acabou a palavra para você. Às vezes a gente perde 15 segundos de uma mensagem e tudo se perde. Quero dizer que você pode aplaudir ao Senhor pela vida da Gi e do Márcio que estão aqui. Cadê o Márcio, Gi? Está escondido? Cadê ele, gente? São queridos, estão de férias aqui, já serviram conosco aqui no ministério, e eles são pessoas especiais que oram por nós. Todos os dias, gente, já tem anos isso. Quantos anos vocês estão no Brasil, Gi? 3. Todos os dias o Márcio ora comigo pelo WhatsApp. Todos os dias eu recebo uma mensagem dele de oração, intercedendo por nós. E eu falo que às vezes não consigo abrir todas, né? Mas sempre que eu posso eu respondo. Nós oramos juntos pelo WhatsApp. 10 segundos, 15 segundos, nós estamos todos os dias conectados há mais de 3 anos. Eles não deixam de orar pelo nosso ministério. Então você pode aplaudir mais uma vez o Senhor por pessoas como eles, que eles não são os únicos, que Deus levanta para orar, para pagar um preço de oração, para que tudo aconteça no mundo espiritual, né? Eu louvo a Deus, reconheço isso, a vossa participação no nosso ministério. Muito obrigado. Amém? Então, sempre que você sentir, ore por nós. Nós precisamos de intercessores, pessoas que batalham as batalhas invisíveis, que não se importa de ser importante no backstage, de ser importante onde ninguém vê e ninguém aplaude. O ministério é feito por 90% de pessoas que não são reconhecidas ou aplaudidas, e é assim que se move o reino de Deus. Você pode dizer amém? Isso é importante. Queridos, passa o cinto, aperta aí o cinto, porque o piloto apareceu, ele não sumiu não, tá? Nós vamos viajar aqui na palavra, eu quero que você fique atento, porque é apenas a continuação de algo que Deus começou no culto passado. Eu tive muitos feedbacks positivos no culto passado, pessoas impactadas com a mensagem. Para mim foi simples, mas as pessoas enxergam algo especial que às vezes nem eu consegui enxergar. Mas eu entendo que é o Senhor que dá o discernimento, é o Senhor que continua fazendo ecoar aquela mensagem, e Ele chega em conclusões que nem eu cheguei, porque o Espírito Santo guia a mensagem dentro de você depois que a minha boca fala. Ele continua usando a palavra, a mensagem, para continuar trabalhando no seu coração. E aí eu entendo o impacto que é. Toda pregação é um milagre, porque ela vai além do que nós queremos transmitir, porque o Espírito Santo dá o discernimento da palavra. Então fique atento, porque ele quer falar mais ainda com você essa manhã, tá? Faça comigo: alinhamento de coração, prolongamento de visão. Eu descobri isso, tenho aqui alguns exemplos, e eu comecei a falar sobre isso no final da última palavra, quando eu falei sobre o apóstolo João. Eu te convido a você ouvir a palavra Estágios da Fé, que eu preguei na semana passada, baseado no livro de João e na pessoa do apóstolo João. Tá? Então, eu não vou repetir algumas coisas, só alguns insights, mas se você não participou, não ouviu, vá no YouTube, vá no meu canal ou no site da igreja, você vai ver a palavra na íntegra. Anote, aprenda e deixa Deus ministrar na sua vida essa ministração. E o princípio básico é esse: alinhamento de coração, prolongamento de visão. A minha visão só chega aonde o coração de quem eu estou alinhado permite. O problema é que nós alinhamos o coração com as pessoas erradas, com propósitos errados. E a minha visão é condicionada ao coração que eu estou alinhado. Só que já foi um coice, né? Porque a gente nossa, realmente, eu estou alinhado com muita gente que eu não devia estar alinhado. Então, a minha visão é condicionada ao coração que eu alinhei em relacionamentos, né? Então, faz assim comigo. Alinhamento de coração, faz assim, alinhamento de coração, faz assim, prolongamento de visão. É igual continência, né?
Bater continência que fala? Prestar continência. É um sinal de respeito, de você estar dizendo, eu estou servindo o seu propósito. É respeito à hierarquia superior, a igual e também a inferior. Nasceu aonde? Na Idade Média, quando os cavaleiros queriam mostrar respeito aos seus senhores. Então, eles subiam a viseira do capacete para mostrar, eu estou aqui, estou disponível para o serviço, para o propósito que o Senhor colocou para a minha vida. Então, quando eu estou alinhado com o coração do meu Senhor, eu sou alongado na minha visão. Faz assim, alinhamento de coração, faz assim. Fale, alinhamento de coração, prolongamento de visão. Se eu não consigo enxergar o suficiente, é porque eu não estou alinhado o suficiente. Se eu tenho problemas de visão, a nível espiritual, de propósito, quer dizer que antes da visão existe um problema de alinhamento de coração, de relacionamento espiritual com Deus. Se você é uma pessoa que sabe exatamente para onde está indo a nível espiritual, você faz parte de 5% da população mundial. Estudos falam que 95% das pessoas não sabem o seu propósito de vida. Não sabem para que servem, não sabem onde estão e não sabem para onde vão. Se você sabe claramente para onde Deus quer te levar, você é um dos poucos privilegiados na face da terra. E Deus não quer isso, Ele quer que 100% das pessoas saibam claramente para onde Ele quer levar o sonho, o patamar, o que vem depois disso, como eu preguei nos últimos cultos. Deus tem sempre algo maior depois disto que Ele está manifestando. Eu quero ouvir um amém. Ele tem sempre algo maior e melhor. Nós não podemos ficar estagnados no milagre de hoje, porque o milagre de hoje só abre a porta para um caminho do milagre de amanhã. Quero ouvir outro amém. O seu milagre de hoje, o que Deus fala com você hoje, apenas está preparando e abrindo a porta para um novo patamar, um novo momento, um novo sucesso espiritual que poderá vir amanhã. Não se conforme ou estagne nisso, né? Então, a minha visão está condicionada ao alinhamento do meu coração com o coração do Pai. Fala assim, Deus é meu Pai. Nós temos que passar a tratar Deus como Davi tratava. Abba, Pai. Um Deus que é Pai. Não só Senhor severo e mandão, mas um Deus que sabe o que tem por você, mas que é Pai, que é próximo, que é cuidador, que é protetor, que Ele corrige, mas abraça. Então não trate Deus como alguém poderoso, maravilhoso e distante. Não, poderoso, maravilhoso, mas próximo como um Pai. Próximo como alguém que me abraça. Próximo como alguém que me ama e me faz sentir amado. Porque é essa relação com o Pai que prolonga a sua visão. Pessoas que têm uma relação com Deus poderoso, mas não o chama de Pai, encurta a visão. Isso chama-se o quê? Religiosidade. Quando eu me relaciono com um Pai distante, com um Senhor distante, que não é meu Pai. Então eu tenho uma reverência plena, que é fantástico, mas não tenho proximidade. Então eu tenho encurtamento de visão. Se eu tenho essa reverência plena e me aproximo do Pai, que é o que o João fazia, que eu expliquei na semana passada. Um jovem que tinha Jesus como Deus, Senhor Supremo, a sua carta, o seu evangelho é todo baseado para explicar por que Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo, na ceia, ele reclina a sua cabeça e coloca o seu rosto no peito de Jesus. Ele tem um Deus soberano, eterno, onipotente, onisciente, que criou tudo, mas tem a proximidade de um filho com um pai. Que delicioso. E isso fez com que João tivesse uma visão diferente dos outros apóstolos, mesmo sendo um dos ou o mais jovem dos apóstolos, porque o seu alinhamento com o coração de Jesus esticou a visão espiritual do apóstolo João. Eu tenho aqui alguns exemplos para te dar. Enquanto eu estava aqui no culto, vieram mais 2, 3 versículos na minha mente, e eu estou até em dúvida em qual versículo que eu vou te apresentar, mas entenda isso, fala assim, alinhamento de visão, de coração, faz de novo, prolongamento de visão.
Então, o princípio básico é esse. Relacionamento me alinha, a visão me conduz. Faça comigo. Relacionamento me alinha, a visão me conduz. Quando eu ando com Deus, eu sou alinhado. Nossos corações são emparelhados. Quando eu sou alinhado, a visão surge e a visão me conduz. Não é o coração que me conduz. O coração me alinha com o dono da visão. A visão me diz para onde eu devo ir. Deus tem uma visão de vida para cada um de nós. Quero ouvir um amém. Ele tem uma visão para você como homem, como mulher. Uma visão para o seu casamento. Quero ouvir um amém. Uma visão para a sua vida empresarial, para o seu trabalho, para a sua vida profissional. Quero ouvir um amém. Ele tem uma visão para a sua vida ministerial. Você não nasceu só para você poder casar, trabalhar e ter dinheiro. Não. Ele também tem um ministério para a sua vida. Eu quero ouvir um amém. As três coisas não estão distintas ou separadas. As três coisas têm que andar juntas. Ele tem uma visão para você nessas três áreas. Nós não podemos negligenciar nenhuma delas. Porque às vezes, o que acontece? Eu tenho uma visão clara do ministério, mas não tenho do casamento. Tenho clara do profissional, mas não tenho do ministerial. Tenho claro de tudo, mas falta um. Isso faz que haja um desequilíbrio na nossa vida e há sempre um problema para ser resolvido por causa do desequilíbrio das três áreas. Deus tem uma visão clara para você na sua vida profissional, na sua vida sentimental, namoro ou casamento e na sua vida ministerial. Quero ouvir um amém mais forte. Pastor, o que eu faço? Busque clareza nas três visões. Alinhe o coração e percorra o caminho que a visão te mostrar. Vou repetir. Busque clareza em Deus nas três visões. Alinhe o seu coração com o Pai que te deu a visão e percorra a visão que Ele te permitir enxergar. Amém? Então, quando eu me relaciono, eu me alinho e a visão me conduz. E eu terminei o culto passado falando sobre a maestria, a excelência de visão do apóstolo João. E você vê isso claramente depois de Jesus ressurreto, em João 21, versículo 7. Abra comigo, João 21, versículo 7. Porque se a gente não mostrar versículo, falando, o pastor inventa conceitos, fica pregando. Não, eu vou ter que mostrar na palavra. Eu não estou aqui para inventar teoria ou nenhum conceito. Eu apenas pego o versículo bíblico e torno didática a compreensão, em pequenos passos. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, Senhor. Quando você lê a primeira frase, você dá a impressão que João está chamando Pedro de Senhor, sim ou não? Dá a impressão, porque está, 2 pontos, Senhor, ponto. Mas a explicação vem depois, porque como Pedro responde, mostra que havia um diálogo entre olhares, com poucas palavras. Igual conversa às vezes pai e filho, mulher e marido, vou para ter um encontro com Jesus. Mas eu te pergunto, se João, não era João que discerniu que era Jesus o Senhor na praia, sim ou não? Não tinha que ser João a pular aí correndo? Por que foi Pedro? Porque João já estava na praia, em espírito com Jesus, quando ele olhou e enxergou, ele já conectou coração, não importa a distância. Quando meu coração se conecta com Deus, não importa a distância física ou os obstáculos, eu já estou junto. Eu já estou perto, eu já me sinto perto. É só uma questão de geografia, de logística, porque daqui a pouquinho eu vou estar lá juntinho dele. Mas Pedro estava como? Distante do Senhor, desviado, sem o seu propósito. Na sua cabeça ele tinha que fisicamente percorrer a... Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Prolongamento de visão, porque houve o quê? Alinhamento de coração. Só que João continua alinhado lá atrás. Cara, eu sou fã de como João tem uma atitude sólida, constante, sem altos e baixos. Ele não foi tão protagonista quanto Pedro, quanto Paulo, porque geralmente o sanguíneo,
ele faz muita besteira, ele fala alto, ele pisa na bola, ele erra e volta atrás. Então ele ganha fama, porque ele é artista, ele é doido. Então Paulo fez besteira demais, ganhou fama. Pedro também ganhou fama. Mas João ficou ali na sua vibe, fazendo muita coisa. E ele foi aquele que Deus confiou para entregar a revelação, que hoje nós chamamos de Apocalipse. Muitos aqui não querem saber como é que vai morrer, sim ou não? Deixa para lá, pastor, esse assunto é muito ruim. Mas eles tinham essa relação a ponto de dizer, olha, você vai viver assim, assim, assado, vai ter esse sucesso, mas vai morrer como você não vai gostar. O que fala a lenda? Que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Aí Pedro, mais uma vez, ele acabou, cara, mas Pedro era muito difícil. Eu fico rindo com o dono da Bíblia. Pedro acabou de fazer um concerto. Depois você leia, pelo amor de Deus. Acabou de consertar a vida com Jesus. Acabou de ter de novo seu propósito. Ele fala, Pedro, Jesus, e esse? O que vai ser desse? João passando, curioso. Ele olha, aí Jesus fala assim, né, parafraseando, se importa com a sua vida dele, sei eu. Acabou de ter um concerto com Deus. Já levou uma má resposta. Meu Deus, o homem não cansa de má resposta. Nós somos assim. A gente tem um alinhamento com Deus, não passa 5 minutos, estamos fazendo algo errado de novo. E Deus vai sempre nos dando graça, sempre nos dando amor, nos dando chance para crescer. Então, aprenda com as partes boas de cada apóstolo. Eu quero o melhor que Pedro viveu. Eu quero o melhor que Paulo experimentou com Deus. Mas também quero o melhor que João teve com Deus. Você pode dizer amém? Tenha esse discernimento. Então, alinhamento vem com relacionamento. Quando eu me relaciono, eu me alinho. Quando eu me alinho, a visão me conduz. Não tem como enxergar o que Deus quer que você enxergue sem andar com Deus, sem se relacionar com Deus. Se a sua vida com Deus ela é gota a gotas, ou seja, você só tem uma caminhadinha aos domingos, eu vou te faz um teste, tenta 2 semanas, se você conseguir. Ah, pastor, eu estou assim há muitos anos, eu só venho para a igreja e só me sinto bem quando estou aqui na igreja e depois eu não tenho mais tempo, eu não tenho isso, minha vida não é assim, você não sabe como é que é a minha vida. Acho que a frase que eu mais escuto é essa, você não sabe como é que é a minha vida. Ah, eu não tenho tempo. Então faz o seguinte, faz só, por favor, não me fala quem é você, não se manifeste, mas muitos aqui só têm vida com Deus de domingo para domingo. Domingo para domingo. 2 semanas só. Toma banho só no domingo. Por 2 semanas só. Toma banho só no domingo. Me fala depois a sua experiência. Primeiro eu vou saber quem você é pelo mau cheiro, né? Rapidinho eu sei quem você é. Basta 3 dias, a gente já está quase morto. Parece um peixe morto andando na rua. Mas agora, se no mundo espiritual você pode viver assim, por que não viver no natural? Ah, porque o outro vai ver, ué. O que importa é que Deus está vendo, você não está preocupado. O outro é o secundário, o primário é o que Deus está vendo. O primário é o que Deus sabe. O primário é o que Deus importa ou não importa. Esse que é o primário. O secundário, para mim, não tem relevância. Então faz o teste, fica 2 semanas tomando banho só domingo, por favor, e depois me conta a sua experiência. Assim nós somos. Quando falamos, eu tenho uma boa relação com Deus. Não, você está tomando banho só de domingo para domingo, os anjos estão perto de você assim, com o nariz fechado. Olha que cara bafão, mau hálito. Porque você não mantém a sua relação com o Senhor. Né? Então, relacionamento alinha corações. A visão nos conduz. Olha outro exemplo. Vai lá comigo em João 4, versículo 9. João, capítulo 4, versículo 9. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos.
Essa aqui é uma história bem conhecida, vocês conhecem essa história, que Jesus, no poço, pede para a samaritana para dar de beber, e começa ali um diálogo meio truncado no princípio, não flui, porque ela tinha um preconceito com o judeu, e ele era um judeu. E eu falo, mas será que nós não somos assim muitas vezes? Nós agimos igualzinho a samaritana, dizendo o seguinte, Deus, o Senhor é tão grande e quer falar com alguém tão pequeno como eu? Quando nós fazemos isso, nós fazemos igualzinho a samaritana. Iam adorar num monte que era de Jerusalém, e eles tinham outro monte para dar adoração. Então havia uma visão teológica diferente dos dois povos de como deveria dar adoração ao Senhor. Você está vendo aqui alguma semelhança? Todo mundo tem uma teoria de como é que deve ser o louvor. Como é que os cultos devem ser conduzidos. Se tem que ser preta ou não a parede. Eu tenho que responder essas perguntas. Por que a parede é preta? Eu não quero responder isso para ninguém. Não me pergunte isso mais. Pelo amor de Deus, por que a parede é preta? Paciência. Pastor, eu não vou nessas igrejas com a parede preta. Eu falei, procura uma branca. Mas vai. Procura uma parede branca. Pinta um quadradinho para você. Não fala comigo sobre a cor da parede da igreja, pelo amor de Deus. Eu não olho para a cor da parede. Os meus patriarcas pregavam nas cavernas. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu tenho ar-condicionado, tudo pintadinho e cadeirinha confortável. Não fala comigo da cor da parede. Discutindo como é que tem que ser a ordem do culto, o que é mais importante. Aqui é Jesus com a samaritana. Não, e a toda errada, né? 5 maridos nas costas. Não tinha nenhum. Ia buscar água na hora que ninguém ia buscar para ir sozinha, por causa do preconceito social. E queria discutir o sexo dos anjos. Com quem? Com Cristo. Queridos, nós fazemos a mesma lista. Toda a cidade se converteu e ouviu aquela adúltera com 5 maridos. Ela recuperou a credibilidade, ganhou o ministério e a salvação em um dia só. Em um dia só. Por quê? Alinhou o coração com Deus no relacionamento. Deixou o argumento de Deus quebrar o argumento dela. Se você for muito bom em argumento, você pode perder o que Deus tem para você. Você pode ter argumento. Eu tenho muitos argumentos, eu pergunto coisas para Deus que eu não entendo. Tem coisas que eu não prego porque eu não entendo. Mas onde eu não entendo, eu confio. Eu me entrego. Eu me sujeito. Eu não tenho a prepotência ou a arrogância de querer demonstrar que eu sei tudo, e nem de querer saber tudo. Porque há sempre algo que eu não entendi. É igual essa briga teológica, eu estou divagando muito, tem mais o que falar. De que é o arminianismo que é certo, é o calvinismo, como é que é o outro? Essas linhas teológicas, eu falei, gente, são linhas boas que foram surgindo quando Deus tinha eventos no mundo, mas nenhum é absoluta, porque cada passozinho, o Lutero teve um passozinho, parou, e teve hoje o movimento luterano. Depois tivemos Calvino, na França, que teve a outra percepção, ele deu outro passo. Mas nenhum teólogo, nenhuma linha é toda absoluta. Por quê? Porque nenhum está perto da linha teológica de Atos dos Apóstolos. Sim ou não? Onde os analfabetos tinham a melhor teologia, que era, Jesus morreu por mim. No final. Então, tem que deixar espaço para aquilo que eu não sei, porque há muito que eu não sei, há muito que eu não vivo ainda, e há muito que eu posso viver. Quem pode dizer amém? Aí você vê aqui um exemplo de uma pessoa que não tinha... Gente, muitos judeus não viveram o que essa mulher viveu, ela era menos provável. E viveu algo fantástico. Até hoje o poço está lá, que é o poço de Jacó. Quem quiser visitar pode ir lá, perto do... Passa-se um míssil, você vai lá ver o míssil... Vê o poço, faz uma oração e volta. Está lá o poço até hoje, poço de Jacó. É o poço que Jacó cavou. Amar, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração,
de toda a tua alma e todas as tuas forças. E depois o segundo é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você abrir lá comigo em Deuteronômio 6:5, o que Jesus cita é essa lei, igualzinho a Demi falou também há pouco, em relação à lei. Ele cita essa lei quando perguntam para ele qual que é o mandamento, qual que é o maior mandamento. Mas se Deus é autossuficiente e não precisa de nada, por que Ele nos dá mandamentos? Porque nós precisamos disso. Eu preciso de amar a Deus. A minha saúde depende do meu amor a Deus. Se você for lá buscar a raiz hebraica da palavra amor, eu separei aqui embaixo, quer dizer ahav, não sei se é assim a pronúncia. E ahav não tem a ver com o amor sentimental que nós conhecemos. Amor, o amor que está aqui na Bíblia, não é o amor sentimental. É uma invocação da palavra fidelidade. Amai a Deus, seja fiel à sua visão, ao seu propósito. Como? Com toda a sua alma, a sua força e o seu quê? Entendimento. É uma atitude, é uma decisão, é uma escolha. Se Deus é amor e eu quero conhecer Deus, eu tenho que entender a definição de amor. Vou repetir. Se a Bíblia afirma que Deus é amor e eu quero conhecer Deus, eu tenho que entender o que é a definição da palavra amor, ahav, fidelidade. Então, qual que é o problema? É que a gente ama porque sente, e não sente porque ama. Eu não amo porque sinto, eu sinto porque eu amo. Muito duro, muito seco, muito antirromântico. Não. Quem disse que quem decide amar não sente? Você sente porque você ama. Porque você decidiu ser fiel, cuidador, companheiro. É sobre você, não é sobre o outro. O amor de Deus é sobre mim, não sobre o outro. O amor, o conceito de amor bíblico é sobre mim e não sobre o outro. É sobre o que eu decidi fazer para o outro. Esse é o amor cristão. Aí está a mágica. Quando eu decido ser alguém que tem essa atitude, sentimentos nobres começam a brotar do meu interior. Então eu sinto porque eu amo e não amo porque eu sinto. O amo porque sinto é mais para o lado da paixão. Depende de alguns fatores. É importante também ter paixão. Mas o assunto aqui é o que é o amor bíblico. O amor bíblico é sobre mim. É sobre o que eu decido fazer pelo outro. Pelo meu filho, pela minha esposa, pelos meus discípulos. É o amor da cruz. Eles não merecem, não tem estímulo nenhum na terra que justifique Cristo estar nascendo como homem para morrer. Tinha ou não? Não tem estímulo nenhum, não tem razão nenhuma lógica para que Deus falasse, vou mandar Jesus Cristo para morrer, porque comecei a ver uma esperança na terra. Antes, pelo contrário, estava do caos ao pior. A atitude de amar, a escolha de amar a terra, o mundo perdido, a mim e a você, levou Cristo vir para a terra, ser o Messias, ser o sacerdote, ser o Cordeiro de Deus, que vertiu o seu sangue na cruz para nos dar a vida eterna. E aí você vai lá para o outro versículo de João, que eu só lembrei agora, não sei qual é, depois você pesquise. Ele fala, novo mandamento vos dou. Novo mandamento, que ele resume os dois, sim ou não? Ele como Deus, ele pode ou não dar mais um mandamento? Vou repetir, ele como Deus, ele pode ou não dar mais um mandamento? Sim. Aí ele está falando com os apóstolos, fala aqui, novo mandamento vos dou. Que vos o quê? Ameis o quê? Uns aos outros. Como o quê? Como eu vos amei. Padrão, ele. Padrão, a atitude dele. Padrão, a forma como ele amou o mundo, nós temos que amar uns aos outros. Entender, escolher, assumir a postura fiel de cuidar,
de investir, de proteger. Esse é o amor que a igreja tem que ter pelo mundo lá fora, mesmo que nos ataquem. Aí, agora você entende, amai também o quê? Os vossos inimigos. Tem a mesma postura com os vossos inimigos, porque esse é o seu chamado. Então, você vai vendo ficando silenciosa a igreja, ficando estreito o caminho, porque estreito e apertado é o caminho que leva à vida eterna. Largo e espaçoso é o que leva à perdição. Tudo vai o quê? Se conectando. Versículos vão aparecendo na cabeça, porque Deus está falando comigo e com você, meu irmão. Para que haja novos entendimentos, para que haja alinhamento. Quanto mais, repara, nós estamos conversando, eu vou pregando, tanto eu como você, a gente vai ficando o quê? Mais próximo de Deus. Faz assim, alinhamento, faz alinhamento de coração. O que Deus faz? Ele concede o quê? Visão. Ele te estica. E vem um versículo, e vem outro, e não acaba a pregação. A palavra não acaba. Mas eu vou acabar, tá bom? Porque eu sei que agora seria 12:30, né? Eu seria 12:30 ontem, porque nós dormimos 1 hora a mais. Eu tive uma discussão de meia hora com a minha patroa, para tentar explicar para ela que hoje seria 1 hora mais tarde. Né? Alguns testemunharam essa cena. É difícil, para convencer. Olha, se eu convenço a minha esposa e meus filhos, eu convenço todo mundo. Porque lá em casa a briga é feia, feia. Todo mundo me ouve, mas minha mulher e meus filhos, para entender o que eu entendo, aí eu vou com paciência, às vezes não tanta. Mas insisto. Concordou no final? Não, no final ela concordou, porque ela é uma mulher submissa, né, amor? Amém. Glória a Deus. Senhor, no altar eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, que ela é submissa. Então entenda isso, se o seu amor é baseado em estímulos, ele é frágil. Vai lá em Mateus 11, 16 e 17. Ele fala sobre isso. A quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que sentados nas praças clamam aos seus companheiros. Tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não planteastes. Ele faz uma figura, um exemplo aqui, dizendo o seguinte: eu estou o tempo todo tentando alinhar vocês com a minha canção, alinhar vocês com a minha dança, colocar você no compasso que eu estou, e vocês não estão dançando a música que eu toco, não estão chorando a lamentação que eu estou pregando. Por que lamentações? Porque se você for ler Lamentações de Jeremias, é um livro que foi escrito para que eles chorassem na Babilônia. Eles estavam no exílio. Então, eles se reuniam para chorar. Então, ali tinham as lamentações. E, de forma irônica, no meio do processo, Deus começava a encorajá-los. Eles iam para chorar e voltavam encorajados. E temos muitos versículos que nós temos hoje, por exemplo, em Jeremias e Lamentações, que são muito edificantes. Por quê? Num tempo que o povo se reunia para chorar o exílio babilônico. Tá? Então entenda isso, se alinhe, porque se o seu amor é baseado em estímulos, ele é frágil. Tá bom? Para terminar, eu lembrei de Gideão, não estava na palavra, estava ali sentado. Eu até vou pular um ponto para falar sobre Gideão. Gideão é um outro sinônimo de que quando eu me relaciono com a palavra, visão me é concedida. Se você for comigo lá em Juízes 7, para mim eu acho que o verso mais importante da história de Gideão é o versículo 7 e 8 do capítulo 6. Abra aí. Aqui tem um colega meu, anônimo, eu pus no Google. Quem foi o profeta que pregou nos tempos de Gideão? Eu não achei. Se você achar, me fale, por favor, eu quero descobrir. Se há alguma inferência, não encontrei. Quem foi o profeta que profetizou no tempo de Gideão? Não achei. Mas, para mim, a parte mais importante de toda a história está aqui, antes de Gideão conhecer Deus. Porque fala o seguinte: e sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta. Eles não sabem quem é esse cara. Não sabe. Que lhes disse:
assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão. Por que quando se escreve Juízes, fala desse evento antes? Porque depois disso, Gideão tem um encontro com o Senhor. Mas qual que é a circunstância? Porque era proibido trabalhar. Se Gideão segue um raciocínio, e pode discordar se você quiser, eu estou pronto para ouvir. Se Gideão estivesse seguindo as normas dos midianitas que estavam dominando Israel, ele não podia malhar o trigo no lagar. Ele tinha que malhar o trigo publicamente, aonde se malha o trigo, e entregar a porção do trigo para o povo opressor, o povo dominante, que eram quem? Os midianitas. Pergunta-chave: que palavra que motivou Gideão a procurar um lagar e malhar o trigo escondido para não deixar mais o povo roubar ele? Versículo 6, 7 e 8. Uma voz profética que se levantou naquele tempo. Quando Deus quer te tirar da crise, Ele não vai te dar dinheiro. Ele não vai te dar cura, Ele vai te dar o quê? Uma voz profética. O que ela pregou hoje, Ademle? Eu tinha uma palavra de Deus na minha vida. Eu tinha uma palavra de Deus na minha vida. E está claro aqui o versículo aqui, ó. Clamando eles ao Senhor, chorando pela opressão dos midianitas. Qual que é a resposta do clamor? Enviou-lhes o Senhor um profeta. Enviou-lhes o Senhor uma palavra que repousou sobre a vida deles. Queridos, podem te roubar tudo, mas guarde as 7 chaves, as palavras que Deus colocou sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Guarda. Que ninguém toque em tudo, matem você, mas não deixem ninguém tocar nas palavras que Deus colocou sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque essa é a sua salvação. A Bíblia, ela não fala o tempo, de um versículo para o outro pode estar 10 anos de intervalo, sabia disso? Você lê a Bíblia, você acha que é tudo sequencial, né? Mas não é, pode estar 1 ano, meses de intervalo. Por exemplo, você lê a Bíblia, quando Deus fala com Isabel e com Maria que vão ter filhos. Quando ele fala com Zacarias, pai de João Batista, rapidinho acaba a história, assim ou não? Mas passou no mínimo 1 ano e meio naquilo ali, entre um versículo e outro. Então, eu não sei quanto tempo levou entre o versículo 6, 7 e 8 até Deus falar com Gideão, mas a voz profética colocou uma esperança no coração num tempo de choro. Se Deus colocou em você uma esperança no seu coração num tempo de choro, você tem tudo. Você tem tudo. A espera é um fator necessário que Deus coloca na equação e não coloca à toa. Nós precisamos da espera, porque tudo é sobre o tempo de Deus para nossas vidas. Como Gideão alinhou o seu coração com a visão profética, ele teve uma ação, uma visão. Qual foi a visão? Eu vou malhar o trigo no lagar. Depois pesquise, só para você aprender, qual é o processo para malhar o trigo e o que é preciso fazer. É fundamental ter vento para malhar o trigo, sabe disso? Na época de vento, você pega o trigo, aquilo era manual, você bate ele, o vento bate forte e limpa, e fica só os grãos. Então, ele tinha que, pelo menos, 10 vezes mais esforço e tempo para poder malhar o trigo. Na tendência de Faraó há uma palavra: deixa o meu povo sair daqui. Então, quando ele resistia, ele bloqueava essa palavra, vinha um juízo sobre a terra. E fala o seguinte, Êxodo 9, 31, que foi depois da saraiva descer, né? Ora, o linho e a cevada foram danificados, porque a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. A saraiva não destruiu, na prática, linho, que iam ser roupas, e nem a cevada, que vem do milho.
Mas quando Moisés anuncia para Faraó o prejuízo, ele fala: nós mexemos nas suas roupas e na sua cevada, porque a plantação foi destruída. Então, tanto a bênção como a maldição nasce no princípio, não no produto. Tem pessoas que só se sentem abençoadas quando vê o produto. Não, isso é visão distante. Visão de quem está com o coração alinhado e perto, sabe que Deus está abençoando a plantação, está abençoando o princípio e garantindo o quê? O produto. O produto. Outro exemplo, você vê lá quando havia fome em Israel, estava cercada a cidade. Pelo inimigo, e você vê que Eliseu é usado por Deus. Abre comigo aí, 2 Reis 6, 25. E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento, por quanto? Por 80 ciclos de prata. Isso quer dizer quanto, pastor? Uma cabeça de jumento custava, sabe quanto? 480 euros. Era a inflação. Se você converter, seria esse o valor hoje, para uma cabeça de jumento. E a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Isso mesmo, eles estavam comendo cocô de pombo e cabeça de jumento, porque não tinha. Amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Verso 2. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus o seguinte, e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Ou seja, ele falou que o profeta: olha, amanhã, por essa hora, 6 euros, você compra quase 20 litros de farinha, e mais 6 euros, 2 medidas de cevada, cada um por 35 litros. Aí o cara assim: mas para que esse cara... Cristo está chamando a gente para ter uma relação pessoal com Ele. Por quê? Porque Ele quer te conceder visão de um futuro próximo. Eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.